Pronto, começamos a gravar, então. Já nos cumprimentamos, então, né? Já teve ali o boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Aí vamos iniciar logo para também respeitar as pessoas que se dispuseram e estão aí no horário certo, né? Uma tolerância de 5 minutos, eu acho que já é suficiente. Conseguiram imprimir o material? Eu consegui, prof, acabei de imprimir. Então, tá bom. Além do material, então, tinha ali o trabalho que vocês vão fazer. Só explicando rapidinho aí para vocês no que consiste o trabalho, para vocês já se organizarem também. Nós temos a lei do FGTS. Vocês vão baixar lá a lei do FGTS do site do Palácio do Planalto. Peguem de lá, porque daí está atualizada e está em vigor, né? No site do Palácio do Planalto, então, e baixem a lei do FGTS, e vocês vão fazer uma análise, vão ler, é de fácil entendimento, é tranquilo, e vão fazer para mim um apanhado geral com as anotações, assim, principais com relação a essa lei, tá? Porque a lei do FGTS é uma lei muito importante e que ela está no nosso plano de ensino, só que a gente não consegue falar sobre todos os assuntos que estão ali. Então, a gente vai direcionar esse trabalhinho aí para o seu trabalho de mestrado de vocês sobre a lei do FGTS. Porque eu prefiro priorizar esses outros assuntos que nós vamos trabalhar hoje, que eu acho que é muito mais aplicável na prática do que a própria lei do FGTS, que você vai utilizar ali o básico, saber o que é o FGTS, como que funciona a questão desse depósito, em que hipóteses a pessoa pode efetuar o saque desse FGTS. Claro que agora está tendo situações diferentes, vocês vão ver lá na lei por que motivo, tudo isso. Então, eu acho que é mais interessante a gente ver isso aqui, e a lei vocês dão uma olhada e me entregam o trabalho. Então, tá tudo explicadinho lá. Não esqueçam de fazer, porque vale aí 3 pontos, né? 3 pontos, então, é bem importante que todos façam esse trabalho, tá? O nosso assunto de hoje, então, gente, é salário e remuneração. Eu quero comentar com vocês aqui, porque na aula passada nós falamos sobre os limites da jornada laboral, então a questão de duração, aquela questão do período em itinerário, que nós falamos também, principalmente a questão de duração do trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais. Falamos de todas aquelas alterações que existem na lei, com o intuito com a reforma trabalhista, no caso, com o intuito de alterar e tornar mais fáceis os acordos de compensação de jornada laboral, e que entrou em vigor e que já está valendo aí, facilitando em muitas partes a vida da relação entre empregado e empregador, que traz a possibilidade, então, de uma negociação mais simples, não precisando de um acordo ou convenção coletiva, mas sim só negociação individual entre empregado e empregador. Então, bem interessante essa parte que nós falamos, está lá tudo certinho no vídeo, já disponível para vocês. E hoje o nosso assunto são o salário e a remuneração, que nós vamos trabalhar hoje. Além do salário e a remuneração, alguns conceitos do que envolve. Vamos falar também sobre os adicionais previstos em lei, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Tudo isso nós vamos tratar aí nesse assunto de hoje. E tá ali também para vocês no sistema o material de apoio, então, que é o mesmo material que eu estou usando aqui, para que vocês possam ir acompanhando aí também. Então, assim, gente, primeira coisa, se alguém já leu o material, vai poder contribuir. Eu gostaria de saber se alguém de vocês já sabia, tinha conhecimento que existe uma diferenciação, que existe diferença entre salário e remuneração. Vocês achavam que eu recebo uma remuneração e é a mesma coisa que o salário. Alguém sabia que existia diferença entre salário e remuneração? Alguém pode me contribuir aí, por favor? Salário é o salário que você... É o seu salário que foi combinado lá na carteira. Remuneração são as outras coisas que vêm junto com o salário, né? Tipo os benefícios, as coisas assim. Os adicionais, exatamente.
Então, você sabia dessa diferença que tinha, Franciane? Sim, foi tratado na matéria de RH. Vocês tiveram essa diferenciação também. Beleza. Então, assim, gente, como não poderia ser diferente, vou fazer um desenho, tá? Para vocês. Já fiz de caneta aqui, deu um pouco errado, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos para a nossa famosa pizza aqui. Então, para que vocês entendam, e quem não sabia que existia essa diferença, eu quero que vocês gravem da forma que um é a parte maior e outra é a parte menor. Então, o salário é apenas uma parte da remuneração do empregado, tá? E, então, a remuneração é o todo. Já vou mostrar para vocês meu link do desenho aqui, um pouquinho. Então, assim, vocês vão ter que gravar dessa forma, né? Era para ser redondo, era para ser um círculo, isso aqui uma pizza, né? Então, assim, a remuneração é o todo. Todo o valor que o empregado recebe mensalmente trata-se da remuneração dele. O salário é apenas uma fatia dessa pizza. Normalmente, e aqui não está proporcional, tá? Normalmente a fatia do salário é a fatia maior. Eu digo normalmente, não é uma regra, tá? Mas normalmente a fatia do salário ela é a fatia maior e aí vem umas fatias menores sendo a remuneração. Por quê? Porque toda categoria tem o seu piso salarial, toda categoria tem o seu salário base e aí o restante são abonos, gratificações, são ajuda de custo, são todos os ou adicionais, né? Que são calculados sobre o valor do salário, mas o salário é o valor fixo mensalmente ali, mas é o valor menor. Então, eu coloquei aí no material de vocês que o salário é a contraprestação devida diretamente pelo empregador ao empregado pela prestação de serviço. Trabalhei, combinei lá o salário de R$ 1.500, então, a partir do momento que fechou ali o tempo trabalhado, você vai ter direito a receber o valor do salário. Então, é uma contraprestação de serviço. Prestou serviço para mim, vai pagar. Da mesma forma que eu vou lá na loja e compro um telefone, vou lá na loja, compro um telefone, eu tenho que pagar. É uma contraprestação. Então, é pura e simples. Isso é salário. É o pagamento feito pelo empregador pelo trabalho desenvolvido pelo empregado naquele período de tempo determinado ali. A remuneração, gente, ela é mais ampla. Ela é muito maior. A remuneração envolve outras coisas. Maior, talvez, não no sentido de valores, porque existem pessoas que recebem mais valor de comissão do que valor de salário, né? Tem mais valor de comissão, às vezes, determinados meses tem mais valor referente à comissão. Então, o fato é que a remuneração, ela abrange também outros benefícios que o empregador vai pagar, vai dar, ou não o empregador, podem ser terceiros também, que é o caso das gorjetas. Então, a remuneração, o salário, ele é pago pelo empregador. A remuneração, ela pode ser paga tanto pelo empregador quanto por terceiros, tá? Então, aqui, pelo empregador, nós temos exemplo de participação dos lucros, que eu coloquei no material de vocês, e como por terceiro pode ser as gorjetas, né, que são pagas, são entregues ali, e pode ser considerado também, é considerado remuneração e é pago por terceiro. Aí eu coloquei o teor do artigo 457 ali para vocês, né, que é o que faz essa diferenciação entre salário e remuneração também, que é o que nós conversamos até aí. Vou aceitar um colega aqui. E a remuneração, então, e o salário são conceituados ali no artigo 457 da CLT. Aí ele fala ali em ajuda de custo, fala em gorjeta, então nós vamos conceituar cada uma dessas situações aqui, e inclusive os adicionais que aparecem logo para frente também, que é de suma importância que vocês entendam. Então vamos lá. O que é uma ajuda de custo? Alguém pode me ajudar aí, por favor? Quero ver se hoje vocês não vão me abandonar, porque segunda eu me senti uma maior abandonada, tá? Hoje eu espero não ser abandonada novamente por vocês. Vamos lá. Ajuda de custo. Vale transporte? Uhum. Vendedor externo, por exemplo, né? Ajuda de custo ali no combustível. Mais alguma coisa? Refeitório, né, que é abaixo do preço normal do, né,
Uma alimentação normal, né? Além de ser abaixo do preço, ela é fornecida espontaneamente, né? Uhum. E aí, quem mais ligou o microfone? Diogo? Salário família conta como ajuda de custo? Não, salário família é separado, é salário família. Ele engloba no salário. Tipo assim, conta, por exemplo, para fins de aposentadoria e tal. Ele faz parte da remuneração, mas ele, para fins de aposentadoria, ele entra no cálculo, mas ele é a remuneração, não é o salário. Tá bom, tá. Essa era a dúvida. Não, mas tem também o auxílio para quem viaja, tem geralmente um auxílio para pernoite também, né? Sim, mas daí já vamos chegar lá no. Cadê? Pode entrar como gratificação também. Depende se é fixo ou se é variável. Mas eu entendi a tua colocação. Por exemplo, aqui, o vendedor externo, que é o que você colocou, ele pode entrar na ajuda de custo, e daí, se você olhar ali o artigo para cima, o artigo 457, olha o parágrafo 2º, olhem ali. Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias de viagem, que não excedam a 50% do salário percebido pelo empregado, tá? Então, na questão da ajuda de custos, que é o primeiro item que nós estamos vendo aqui, tem que ver quanto por cento essa ajuda de custo representa no salário do empregado. Se não exceder 50%, não é ajuda, não faz parte do salário, entra somente como ajuda de custo, tá? Então, mas, bom, daí lá no final nós vamos falar por que tem que ter essa diferenciação entre salário e remuneração, não vou me adiantar no assunto. Mas só para vocês entenderem, as ajudas de custo, então entra aí essa questão que foi falado, que o Diogo perguntou, inclusive, aí sobre locomoção, alimentação, no caso da locomoção entra combustível, pode entrar também pernoite, tudo isso depende de quanto isso representa no salário do empregado, tá? Mas é considerado ajuda de custo, sim, esse item aí, tanto de alimentação quanto de auxílio no transporte, no caso, né, que poderia ser o combustível. Aí depende muito também se vai para o carro da empresa ou não, tem todas essas questões, mas a regra geral é que pro vendedor externo, então, é com um veículo próprio, né? Por isso que é colocado aqui como ajuda de custo. Gente, gorjeta. Então, gorjeta é um assunto que acredito que todos saibam do que se trata, né? A gorjeta, ela ocorre bastante no ramo de alimentação. E a gorjeta, ela tem de duas formas, né? Aquela que é paga pelo próprio terceiro, né? Pelo próprio cliente. Ele paga a gorjeta diretamente ao funcionário, né? Ao empregado. Ele tem esse tipo de gorjeta e também pode ser considerado aqui como gorjeta aqueles valores que são cobrados a mais pelo estabelecimento para que seja rateado entre os funcionários, entre os empregados, tá? Então, essa também pode ser considerada a gorjeta. Então, nesse caso, ela é paga pelo empregador, mas ou seja, é repassada ao empregado pelo empregador, mas é recebida de um terceiro, por isso que ela é considerada gorjeta também. Então, pode ser tanto aquele valor que é cobrado a mais, como pode ser considerado o valor que é pago espontaneamente pelo bom atendimento recebido pelo cliente, tá? Com relação aos benefícios previdenciários, gente, também fazem parte da remuneração. O que são os benefícios previdenciários? São aqueles benefícios previstos lá no artigo 201 da Constituição Federal. A exceção aqui é o seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego ele não é pago pela Previdência Social, ele é pago pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, tá? Então, esse não é pago pela Previdência Social. O artigo 201 da Constituição Federal, que eu coloquei, melhor, sim, o artigo 201 da Constituição Federal, eu coloquei ali o texto para vocês também, para vocês verem quais são os benefícios previdenciários que entram aqui como sendo remuneração do empregado. Então, a Previdência Social será organizada sob forma de regime geral, isso aqui nós vamos ver lá no segundo bimestre também, tá? Mas o inciso 1 diz, cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, aqui nós temos todos os benefícios que o empregado faz jus, porque lá, todo mês da folha do pagamento dele é descontada a contribuição com o INSS.
Então, esse é um benefício que você... Um benefício, não. É uma obrigação de você pagar. É um sistema que é obrigatório. Eu não posso escolher, olha, não desconta mais meu INSS que eu não vou mais contribuir, não quero me aposentar. Não é opcional, né? É obrigatório. Então, ali, eventos de doença. Um auxílio doença pode ser concedido aqui. Em caso de acidente de trabalho, a EMIT e a CAT também vai receber pela questão de uma doença laboral. Às vezes a pessoa teve LER e vai receber também. Então, o auxílio doença entra aqui. Invalidez, no caso de algum acidente de trabalho, ou invalidez por doença mesmo, também está englobado aqui. Morte, então, pensão por morte que vai ser para o cônjuge ou para os dependentes, no caso, e a idade avançada, que seria a aposentadoria. Proteção à maternidade, especialmente a gestante, então, o salário maternidade também é pago pelo INSS. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, que no caso aqui é o seguro-desemprego, mas que é pago pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Aqui entra também a pergunta do Diogo aqui, o salário família, o auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda, e aqui eu abro um parênteses, né, o salário família, então, entra na remuneração. E o auxílio reclusão é aquele assunto que nós já tratamos muito em sala de aula, né, ou não. Falamos, né, sobre o auxílio reclusão. Falamos lá no nosso primeiro dia de aula presencial, né? Eu não tô louca. Me corrijam aí. Sim. Pois é, né, prof? Tem muita desinformação, eu acho, sobre esse tema. Não quero nem levantar uma nova polêmica aqui, mas já tive algumas discussões e me deu o trabalho de ler a lei já faz um tempo, já esqueci de alguns detalhes, mas acho que é um tema que tem muita desinformação sobre o que significa, né? Tem, Diogo, e assim, é justamente nesse ponto que nós conversamos, e muitos acadêmicos dessa turma, inclusive, e isso acontece todo ano quando eu falo sobre isso com os acadêmicos. Professor, alguns continuam com a mesma opinião, a favor ou contra, independente, né? Mas muita gente muda de opinião porque não conhecia a função e não conhecia as regras para a pessoa estar recebendo o auxílio reclusão. Então, realmente, é muita desinformação. Por isso que eu digo que tem várias coisas que depois que a pessoa tem, que o aluno tem aula comigo, ele está proibido de falar. E uma delas é essa questão de fazer compartilhamento em páginas de redes sociais aí, falando coisas erradas. Não pode manifestar o posicionamento a favor ou contra, normalmente contra, né? Mas que não fale besteira, digamos assim, não fale coisas erradas, de coisas de gente desinformada que não tem conhecimento sobre aquilo ali e está simplesmente esbravejando alguma coisa, né? Mas realmente é algo que causa muita polêmica aí em função da falta de conhecimento, e não é obrigatório que as pessoas tenham conhecimento a respeito disso mesmo, tá? O inciso 5 fala em pensão por morte do segurado homem ou mulher, ou cônjuge ou companheiro dependente, observados disposto no parágrafo 2º. Então, também a questão da pensão por morte não tem o intuito de te ajudar, mas sim de ajudar a pessoa que dependia de você, né, economicamente, quando você vier a falecer. Beleza? Dúvidas sobre... Aqui eu tô falando assim, o que entra na remuneração, tá, gente? Mas de benefício previdenciário, a nossa disciplina contempla lá no segundo bimestre. Nós vamos falar sobre os benefícios previdenciários especificamente, tá bom? De uma forma geral, mas falaremos. Entendido até aí? Alguém tem alguma dúvida com relação ao que nós tratamos até agora? Não, prof, certo. Tá bom. Se alguém tiver, grita aí. Participação dos lucros, gente. É um direito garantido também pela Constituição Federal, lá no artigo 7º, que eu falei que é muito importante, o artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além dos que visem a melhoria da sua condição social, e aí tem uma lista enorme, e nessa lista, o inciso 11, ele fala em participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, as empresas que adotam participação nos lucros da empresa, tem também entra isso na remuneração dele enquanto empregado, tá?
Participação nos lucros é simples, né? É o que as empresas adotam. Tem alguém chamando no WhatsApp ali, deu algum problema com alguém, será? Acho que foi com a Franciane, prof. Ah, é verdade. Deu problema, não conseguiu entrar. Já mais utilizada, ela virou lei já, tá? Já virou legislação que é o seguro-desemprego, né? Então, tá na minha cabeça. A gratificação mais famosa que virou lei é a gratificação natalina, que nós conhecemos como 13º salário, tá? Então, as gratificações, eu coloquei ali para vocês, que são valores pagos pela simples vontade do empregador. Não é o caso do 13º que virou lei, né? Mas anteriormente ela era uma gratificação paga pela vontade do empregador. O exemplo clássico, então, são as gratificações de final de ano. Fora o 13º que virou lei, às vezes você lá dá um abono para o teu funcionário, um abono não, uma gratificação, porque abono é outra coisa. Dá uma gratificação para o teu funcionário pelo trabalho desenvolvido e durante o ano e todas essas questões, mas a regra é que vocês precisam saber que as gratificações, elas são pagas pela vontade do empregador. São gratificações espontâneas, tá? Então, por isso, não integra o salário, mas sim a remuneração. Normalmente, as gratificações, elas não têm um caráter de continuidade. Eu posso dar uma gratificação esse mês, no mês seguinte não dá, colocar uma meta e colocar como gratificação pela meta atingida ser um determinado valor, todas essas questões que podem ser utilizadas no dia a dia empresarial, e aí varia de acordo com cada gestão, né? A gestão de cada empresa. Gente, agora nós entramos aqui nos adicionais. Os adicionais, eles são previstos em lei. A CLT traz 5 adicionais previstos aqui claramente. No caso desses adicionais, que são previstos pela CLT, eu quero que você sublinhe aí que eles são compulsórios. O que significa ser compulsório, gente? Alguém pode me ajudar? O que é algo compulsório? Cadê vocês? Me ajudem. O que é algo compulsório? Alguém sabe me dizer? Que você faz no impulso, professor? Algo tipo compulsivo, assim, que você meio que faz sem pensar, alguma coisa, tipo, na hora, assim, sem pensar, sem fazer? Compulsório? Obrigatório, prof. Não, seria compulsivo mesmo. Compulsório, obrigatório. É algo que você não pode escolher. Então, assim, então o INSS, beleza. por exemplo, a contribuição com o INSS, se vocês olharem a folha de pagamento de vocês lá, vocês vão ver que vai ter um desconto do INSS. Eu não posso optar por não descontar, ele é compulsório, ele é obrigatório, tá? Da mesma forma, os adicionais, eles são compulsórios, também são obrigatórios. Por exemplo, o primeiro deles, adicional noturno. Eu posso optar, a pessoa trabalha no horário noturno, eu posso optar, pago, não vou pagar. Não posso optar, né, gente? É obrigatório o pagamento de adicional noturno se a pessoa trabalha em horário noturno. Então, a Constituição Federal, lá no inciso 9, estabelece que são direitos dos trabalhadores, além de outros, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, né? O que seria essa remuneração superior ao do diurno? Se eu trabalho durante o dia, eu estou em condições normais, a regra é que o ser humano fique acordado durante o dia e durma durante a noite, essa é a regra. Então, por isso que o trabalhador que se dispõe a trabalhar em um horário diferente, mudar todo o seu relógio biológico, ele tem direito de receber um adicional por isso. O trabalhador urbano, ele tem o direito de receber um adicional de 20%, no mínimo, 20% sobre o valor normal. E o trabalhador rural, ele tem o direito a receber um adicional de 25% sobre o valor da hora normal. Tá? Então, adicional no trabalhador urbano e 25% do trabalhador rural. Então, o que acontece com relação
ao trabalhador urbano. Qual o período que é considerado trabalho noturno? Alguém de vocês, dificilmente, né? Porque vocês fazem faculdade à noite, mas não de madrugada. Mas alguém de vocês trabalha ou trabalhou no período noturno? Eu trabalho. Eu trabalhei. Franciane já trabalhou? Quem disse que trabalha agora? Eu trabalhei. Atualmente? Eu, Marcelo. Marcelo, trabalha hoje? Tu trabalha à noite? Sim, trabalho da 15 para 1 às 7 da manhã. Então você recebe aí adicional noturno da 15 para 1 até às 5. 5 horas, exatamente. Então, assim, o adicional noturno, gente, ele é devido no meio urbano e façam essa diferenciação. O meio urbano, ele é devido das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Tá? Então, se você trabalhar nesse período, as horas que trabalham no período noturno, você tem direito a receber um adicional de 20%. Isso é compulsório e dificilmente a empresa que não faz esse pagamento. O adicional noturno, se ele for pago com habitualidade, ele vai integrar todos os cálculos lá do férias, 13º, aviso prévio, descanso semanal remunerado, FGTS, enfim, tudo, né? Ele vai integrar a remuneração. O que é importante que vocês entendam, que eu escrevi ali, ó, o adicional do trabalho noturno não cria direito adquirido. O que isso significa? Hoje você trabalha no período noturno. Aqui Marcelo, travou. cadê você? Travou, prof, aqui a hora que tava falando. Tá travando. Se você trabalha esse mês, à noite, você recebe adicional noturno. O mês que vem, se você parar de trabalhar à noite, você vai continuar recebendo adicional noturno? Creio que não, prof. Não sei bem certo, mas creio que não. Porque você vai Exatamente. mudar de regime, né? Isso, você não vai ficar recebendo, não cria direito adquirido. Se você vai receber esse adicional enquanto você estiver nessa condição. A partir do momento que você sair dessa condição de trabalhador noturno, você deixa de receber o adicional. Então, percebam, gente. Lembram que eu falei para vocês lá sobre os princípios do direito do trabalho? O salário ele é irredutível. E vejam, o salário é irredutível. Então, o adicional noturno, ele é remuneração e não salário. Então, você vai receber o adicional noturno enquanto você estiver trabalhando no período noturno. Depois você deixa de receber. Tá? Entendido? Então, ele não cria direito adquirido. Parou de trabalhar à noite, para de receber. Vai diminuir o valor da remuneração do mês daquele trabalhador. Beleza? No meio rural, gente, trabalhador rural, então ele recebe um pouquinho a mais, 25%. E vejam, trabalhador rural com CTPS anotado, né? Tudo isso aqui é regra de CTPS anotado. Ele tem direito adicional, só que os horários do trabalho noturno são diferentes. Sublinhem aí, risquem aí, para vocês lembrarem disso aqui, que é diferente. O trabalho noturno rural é considerado aquele desenvolvido das 21 horas de um dia até as 5 horas do outro, se for lavoura. Se for pecuária, que daí normalmente as pessoas... normalmente não, pecuária as pessoas lidam com gado, às vezes com vaca de leite, e aí sim, então, é das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. Um pouco mais cedo, tanto à noite como de manhã, que inicia e termina o adicional noturno no meio rural, quando for pecuária, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida com relação ao adicional noturno? Não. Não, prof. Meio forte essa água, mas não é pinga, tá, gente? Como é que tá forte, tá? Misturar alguma coisa. Adicional de insalubridade. Gente, aqui eu vou juntar esses dois tópicos aí, insalubridade e periculosidade. Quero que vocês se atentem a isso aqui. Alguém me ajuda, por favor? Estou em perigo. Qual é a diferença entre... Alguém consegue me definir a diferença entre o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade? Alguém me ajuda, por favor?
periculosidade seria aquelas pessoas mais que trabalham no alto, que precisam usar aqueles equipamentos de proteção, né, eu acho que é isso. E insalubridade é que nem quando você trabalha no meio que tem coisas tóxicas, que tem muita fumaça, que pode atingir sua saúde, assim, no aspecto interior, e de periculosidade mais em caso de acidente mesmo. Uhum. Ótimo. Exatamente isso. O termo que você usou ali, atingir a saúde para insalubridade. Eu costumo utilizar, gente, uma comparação bem no linguajar popular, assim mesmo, para que vocês gravem a diferença entre insalubridade e periculosidade, para que não confundam mais. Eu acredito que seja bem fácil de vocês lembrarem. A insalubridade, gente, ela mata aos poucos. São fatores que fazem com que a saúde do trabalhador ela vá ficando mais debilitada com o passar do tempo. Então, eu digo que ela mata aos poucos. A periculosidade, se ocorrer algum evento, ela mata de uma vez. Não vai matar aos poucos, vai matar de uma vez. Então, a diferença que eu costumo utilizar para que vocês lembrem é essa. Insalubridade mata aos poucos e a periculosidade mata de uma vez. Então, assim, por quê? Porque a insalubridade, ela vai no dia a dia prejudicando a saúde do trabalhador. Ela está exposta a agentes nocivos à saúde. A pessoa vai aos poucos perdendo a audição, porque trabalha com muito ruído. Tá? É insalubridade. A pessoa trabalha com resíduos tóxicos, com almoxarifado, normalmente tem alguns casos que envolve isso. Mas são todas aquelas raio-x, né? As ondas vão, a cada pouco, prejudicando a saúde desse trabalhador e ele vai ter problema de saúde no futuro, câmara fria, porque temperaturas muito baixas, né? Já existem alguns julgados no sentido de que pessoas que estão expostas muito ao sol também têm a possibilidade de receber insalubridade, por essa questão também que vai causando inúmeros problemas de saúde. Então, essa é a insalubridade. E a insalubridade, ela pode ser caracterizada ou classificada em 3 níveis, que seria 40%, 20% ou 10%. Então, por que a gente coloca isso? Grau máximo, médio e mínimo. Então, dependendo do grau da insalubridade que a pessoa está exposta, dependendo do grau que os equipamentos de proteção individual também reduzem esse risco, ela estará recebendo esse valor aí, esse percentual referente ao adicional de insalubridade, tá? A periculosidade, gente, são outros agentes que causam um perigo. Talvez não, a pessoa vai utilizar-se normalmente de equipamento de proteção individual, os EPIs. O adicional, ele é fixo de 30%, não tem ali grau mínimo, médio ou máximo, por quê? Normalmente a pessoa, quando ela está exposta, se acontecer alguma coisa, exemplo, a pessoa que trabalha com combustível, se ocorrer explosão no posto de combustível, normalmente não vai ter um dano à saúde, normalmente a pessoa vai, de fato, falecer. Então, por isso que o adicional é fixo, porque o perigo é um só, né? Fios de alta tensão, dentre outros assuntos que podem estar envolvidos ali, que podem causar essa morte repentina aí do trabalhador, tá? Gente, vocês entenderam a diferença entre insalubridade e periculosidade? Se perguntarem, vocês sabem qual é essa diferença? Sim. Sim. Ótimo. Então, agora vamos para o adicional por horas extraordinárias. O famoso 50%, o famoso 100%, dependendo de como você utiliza aí essa questão. O fato é que o adicional por horas extraordinárias é hora extra, né? Que a maioria das empresas no Brasil tem, os funcionários desenvolvem as horas extras diariamente, com um limite diário aí de 2 horas. Na reforma trabalhista entrou a possibilidade de fazer-se 4 horas extras por dia e não somente 2, tolerância até 12 horas. Mas eu digo para vocês que na prática a maioria dos juízes não tem aceito
e essas questões estão sendo discutidas lá no tribunal, porque se entende que 10 horas já é o suficiente e até demais para que o trabalhador desenvolva o trabalho dele. Então, por mais que a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade, mesmo que pequena, de trabalhar 4 horas extras por dia com adicional, existe uma discussão aí na jurisprudência para saber se isso vai ser aceito ou não. Então, na dúvida, somente 2 horas extras por dia nas empresas aí que vocês vierem administrar ou forem proprietários, tá? Aí o artigo 59, parágrafo 1º da CLT, fala que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente a 2, e a lei traz isso, tá? Por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Esse texto aqui, ele é de 2017, tá? É da reforma trabalhista já. A remuneração da hora extra será de pelo menos 50% superior à da hora normal. Aqui, esse texto, ele trazia antes, o que foi acrescido aqui acordo individual, não era possível, de ser por acordo convenção coletiva, mas na prática já acontecia por acordo individual. E o adicional era de pelo menos 20%, agora então exigido, e também já era aplicado o adicional, já tinha que ser de 50%, mas na lei estava atrasado, tá? Porque a nossa CLT, ela é de 1943. Então, obviamente, ela já estava bem desatualizada. Essa reforma trabalhista veio para trazer algumas coisas que já eram aplicadas na prática, passaram a ser regulamentadas pela lei, tá? Eu acho que o adicional de hora extra é tranquilo, né? Vocês já têm conhecimento. O adicional por transferência do local de serviço é o último adicional dos cinco que nós temos que ver. O artigo 469, parágrafo 3º, coloca um adicional de 25% do salário do empregado, no caso dele ser transferido para algum outro lugar, tá? Então, esse adicional de transferência, ele já não é tão utilizado quanto os demais, mas ele está previsto em lei, a gente tem que comentar. Gente, nós vimos falando aí, na remuneração, de ajuda de custo, gorjeta, benefícios previdenciários, gratificações, e falamos dos adicionais. Agora, nós voltamos nesse tópico principal, tá? Nós estávamos em subitens, subtópicos, que eram os adicionais, os 5 previstos em lei. Agora, nós voltamos a falar do que integra a remuneração do empregado. Então, agora nós vamos falar das comissões. As comissões são valores pagos pelo empregador ao empregado como forma de retribuição pelo serviço prestado, geralmente pelas vendas efetuadas pelo empregado. Então, isso aqui acontece muito por ser uma forma de auxiliar o empregador a ter mais lucro e também uma forma de incentivar o trabalhador para que ele trabalhe mais, se esforce mais e, em consequência, que a empresa tenha essa contraprestação aí. Então, normalmente, a comissão ela é feita sobre o valor das vendas e é paga ao empregado, tá? Lembrando, gente, todo trabalhador comissionado, ele tem direito a um salário fixo, né? Travou, Pro. A pessoa não vendeu nada. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Internet aqui. Não, acho que tá normal. Então, eu dizia que as comissões, então, por mais que a pessoa não vendeu nada naquele mês, ela vai ter direito a receber o valor referente a comissões, tá? Ou melhor, o valor referente ao salário, que é o salário base, né? Aí, agora, nós vamos falar de abono, que são aqueles adiantamentos salariais feitos pelo empregador ao empregado, os famosos vales, que são chamados também. E é importante saber essa diferenciação também. E por último, gente, e a gente já falou sobre tantos aspectos de salário, de remuneração, por que é importante vocês saberem qual é a diferença entre o salário e a remuneração? O que é salário e o que é remuneração? Primeira situação,
porque salário ele é irredutível, né? Então, se você está recebendo R$1.500, eu não posso do nada, no mês seguinte, eu, enquanto proprietário, enquanto administrador, no mês seguinte falar, não, agora eu vou te pagar R$1.000 só, né? Por quê? Porque o salário ele é irredutível segundo o princípio da irredutibilidade salarial, tá? Então, o salário ele não vai poder baixar. Agora, a remuneração, ela tem essa possibilidade de baixar sim. Por exemplo, um mês eu vendi e ganhei R$1.000 de comissão. No mês seguinte, eu vendi menos e eu vou receber só R$500 de comissão, vendi a metade. Então, a comissão faz parte da remuneração. E a remuneração, ela não é irredutível. Porque se no mês eu fiz hora extra também e no mês seguinte eu não fiz, vai diminuir o valor. Então, meu salário diminuiu. Não, teu salário não diminuiu. O que diminui é a tua remuneração. Então, o salário, ele continua intacto ali, bonitinho, somente com o desconto do INSS. Travou. Demais, eu acho também. Voltou? Sim. Tá. Então lembrem disso, né? O salário, ele é irredutível, mas a remuneração, ela pode baixar. Então, a diferenciação entre salário e remuneração é importante, eu coloquei um último parágrafo ali, para a realização de alguns cálculos, como o aviso prévio, feito com base no salário, e a indenização por rescisão de trabalho, de contrato de trabalho, feito com base na remuneração. Então, assim, os cálculos trabalhistas, e claro que a gente não entra nisso, porque não vem, nem dá tempo para isso, né? Mas os cálculos trabalhistas, alguns são feitos com base no salário, outros com base na remuneração. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Mas a maioria dos cálculos trabalhistas são feitos com base na remuneração, ou seja, no total, principalmente se for pago com habitualidade, tá? Então, assim, a pessoa que recebe por comissão ou recebe por hora, né, além do salário fixo, como que vai ser feito o cálculo do 13º dela? Ou da rescisão contratual? Vai ser feita uma média dos últimos 12 meses trabalhados, ou dos últimos meses trabalhados, e o cálculo vai ser com base nessa média, não vai ser com base somente no salário. Então, por isso que é importante, por esses aspectos aí, que é importante saber essa diferença entre salário e remuneração. É bem importante que as pessoas saibam disso para que não cometam esse erro de fazer essa mistura entre salário e remuneração. Tá bom? Gente, com relação a esses assuntos tratados hoje, vocês têm alguma dúvida? Prof, eu queria perguntar uma coisa. Assim, existem os salários base, né? Por exemplo, você está registrado como tal função na carteira, mas você recebe menos do que o salário base que é imposto pelo sindicato ou alguma coisa assim. Uhum. Como que a pessoa pode fazer para reivindicar isso? Né? Porque existe uma base, né, para cada categoria. Uhum. E daí você está exercendo um papel, mas está recebendo por outro. Isso não é certo, né? Não, diferença salarial. As possibilidades são amigável, chegar e falar, ó, altera, porque é assim, 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 que dificilmente acontece, a não ser que o empregador esteja equivocado mesmo e não sabe que está errado, mas o caminho é na justiça, né? O caminho é conseguir essa alteração, receber essas diferenças, que vão refletir em 13º, em férias, um terço e tudo mais, porque faz parte do salário da pessoa, né? É na justiça mesmo para poder discutir isso. E daí pode falar. E a questão, assim, de tempo de experiência. Ainda assim, o tempo de experiência, o salário teria que ser igual o base da categoria, ou podem, aqui eu vejo que todo lugar você entra trabalhar, mesmo em qualquer cargo que você esteja, a maioria dos lugares paga um salário mínimo. Não, o contrato de experiência é um contrato como qualquer outro.
A única coisa é que ele tem um prazo determinado, só por tantos meses, né? Ou 45 dias, ou normalmente 3 meses. Mas o salário é de acordo com a categoria, de acordo com o trabalho desenvolvido. Entendi. Então, Obrigada, Pri. a base tem que ser paga, sim. A dificuldade que a gente encontra aqui, pessoal, normalmente é o acesso à justiça, né? Porque, como a Justiça do Trabalho é 2 vizinhos, Francisco Beltrão, no nosso caso agora, Francisco Beltrão competência, a pessoa precisa se deslocar até lá, a pessoa precisa ter um profissional para fazer esse processo. Então, encontra essa dificuldade aí também, pode entrar sem advogado, né? Mas aí os direitos, às vezes você não lembra de pedir uma coisa ou outra, porque você não tem conhecimento. Então, esse é o problema maior, né? Que às vezes é a dificuldade do acesso à justiça. Mais alguém tem alguma dúvida? Está na hora da prova? Me abandonaram de novo? Por enquanto tá tranquilo, prof. Então tá bom. Vou fazer a chamada, então, daí vocês já estarão liberados. Não esqueçam do trabalho, por favor. Vocês têm folga semana que vem. Na segunda. Aline? Presente. Daiane? Presente. Daniela? Presente. Everton? Presente. Fernanda Laura? Presente. Fernanda Malacarne? Fernanda Nayara? Presente. Franciane? Presente. Júlio? O Júlio deu o ar da graça segunda, mas já me abandonou de novo. Júnior? Presente. Lucas? Presente. Marcelo? Presente. Murilo? E eu, prof? Presente. Rosângela? O Marco, prof. Presente. Marco? Tá ali, Marco, tá aqui, já te dei presente, desculpa. Tá, Marco, já respondeu também. Rosângela? Presente, prof. Sandy? Presente. Tatiane? Presente, prof. Ela já gritou presente ele antes, por escrito. Thalia? A Tayla está sinalizando ali, mandando os gestos que ela está ali. Sim. Muitos, Oi, inclusive. Desesperadamente. Beleza. Diogo? Eu. Beleza. Pessoal, então, obrigada pela participação de todos vocês. Aguardo vocês na próxima quarta-feira, então. Não esqueçam do trabalho. E tenham um bom restinho de semana aí. Tchau. Obrigada, prof. Obrigada. Tchau, Tchau, Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, prof. Até mais. Boa noite. É.